garantias de locação valem a pena para que você tenha um contrato seguro? Depende do tipo de contrato, depende do valor da locação, do tempo de locação, depende de várias coisas. Mas eu posso te dizer que existem algumas garantias de locação que não são muito bem vistas, que não são muito legais no contrato. Como, por exemplo, hoje em dia eu entendo que a fiança não é mais grande coisa, porque um fiador ele pode dilapidar o patrimônio. Ah, professor, mas eu sou esperto. Eu coloco o cara como fiador no contrato e coloco o imóvel dele também amarrado. Parabéns, você acabou de cometer um crime de dupla garantia, o que torna a cláusula de garantia nula e depois você tem uma infração penal também. Você não pode exigir duas garantias, mas não exigir só a fiança. Não, você exigiu duas garantias, a fiança e a caução real do imóvel, caução real de imóvel, que são duas coisas diferentes que podem ser prestadas por terceiros. Qual que é a diferença que eu vou explicar para você? A fiança é uma pessoa, um terceiro que se compromete a pagar a dívida caso o devedor não pague. E o que é a caução? Um patrimônio que pode ser de terceiro que está lá garantindo a dívida caso aquela pessoa não pague. É a mesma coisa, não é, meu filho, não é a mesma coisa. Um, eu estou garantindo a pessoa, outro, o bem que está garantindo. Você só pode ter uma garantia no contrato de locação, você não pode ter duas garantias. Ah, então eu peço aqui 3 meses de caução e pego o aluguel antecipado. Parabéns, você realmente está se dando muito bem nessa faculdade de malandragem. Por quê? Mais uma cláusula de nulidade. Você só pode pedir o aluguel antecipado se o contrato não tiver garantia. Senão você não pode pedir o aluguel antecipado, exceto que seja uma locação por temporada. Então, qual que é a melhor garantia? 3 meses de caução? Depende o que você está visando com o melhor. Eu vou te ser sincero, eu entendo melhor garantia quando há uma inadimplência que pode acontecer e nessa inadimplência eu preciso tirar rápido a pessoa do imóvel ou eu preciso ter uma certeza de recebimento. O que me dá a certeza hoje? Nem é tanto uma certeza, mas o que me dá uma garantia melhor de recebimento? Hoje, seguro fiança ou a caução de imóvel. A caução de imóvel você vai ter que pagar processo, vai ter que entrar, vai ter um custo, mas isso daí pelo menos você sabe que o imóvel do cara vai para leilão, mesmo com bem de família, o caramba quatro. Agora, o seguro fiança ele torna um pouco mais caro, mas o seguro fiança ele já vai te indenizar. O problema é se o inquilino estiver pagando o seguro fiança mensal e ele parar de pagar. Às vezes é o ideal você colocar um valor a mais no aluguel e você fazer o pagamento do seguro fiança, porque qualquer problema você consegue realmente ter a garantia do recebimento. E é o seguro fiança, entra com despejo e faz tudo o que tiver que fazer. Agora, e se eu pegar 2, 3 meses de depósito, 1 mês de depósito, é interessante? Depende do que o proprietário quer. Aí você, corretor, você tem que orientar o proprietário, mas aí vai do proprietário. Se o proprietário falar assim para você, eu quero que fique 1 mês de depósito, olha, eu acho que é legal 3. 1 para mim já estou suficiente, estou contente. O proprietário que quis, você só está intermediando a situação e orientou. Agora, se é para deixar às vezes 1 mês, 2 meses, ou dependendo do valor da locação, e você sabe que é um imóvel que tem uma rotatividade grande para alugar, aí talvez a melhor garantia seja estar sem garantia. E eu vou te explicar o porquê. Sejam bem-vindos ao programa Locação em Foco. Se você me assistiu até aqui, senta o dedo no like, taca de paraquedas na TV Cresce, se inscreve também. E, gente, acompanha aqui o nosso programa Locação em Foco nas redes sociais. Principalmente, me acompanhe nas redes sociais, aqui no meu Instagram, @Prof. Paulo Teófilo. Se quiser mandar uma mensagem, alguma dúvida, pode mandar no meu Instagram que eu respondo. Também, se você quiser ter mais conteúdo, pode se inscrever nos meus canais de YouTube, Teófilo Belcati e @Minuto Tributário. Bora lá? Agora vamos entender um pouco sobre a situação da locação sem garantia. Às vezes a pessoa fala para mim, não, mas como é que eu vou deixar uma locação sem garantia? O que é a garantia da locação? É você ter alguma coisa que diga, se tiver uma dívida no imóvel, se tiver um prejuízo no imóvel, aquilo vai te indenizar, aquilo vai pagar a sua indenização, ok? O seguro fiança a gente sabe que ele vai te indenizar, lógico, o seguro fiança depende do que você vai fazer no seguro fiança. Se você vai colocar um seguro fiança com uma cobertura integral, vai ficar muito mais caro, vai onerar muito mais a locação e talvez o imóvel fique inviável a locação. Ou você coloca só pelos aluguéis, pelo menos, que aqui pelos aluguéis sabe que uma parte da dívida você vai ter. Se você coloca o fiador pode lapidar o patrimônio, ele pode perder patrimônio. Às vezes não é interessante você colocar o fiador. Como se você coloca uma garantia real do imóvel, coloca um imóvel da pessoa lá, você tem que fazer a verbação no cartório de imóveis, isso aí, atenção, pouca gente sabe disso. Você tem que ir no cartório de imóveis, fazer a verbação do contrato lá, e aí tem um gasto de mil e poucos reais, mais ou menos, porque você tem que estar lá no registro, que senão ele não consegue vender o imóvel. Se você não fizer esse registro no cartório de imóveis, ele pode vender o imóvel. Ou então, se você pegar 2, 3 meses de garantia,
a pessoa deixar de pagar o aluguel, você vai ter que entrar com ação de despejo, de qualquer jeito. De qualquer jeito, você vai ter que entrar com ação de despejo. Qual que é a diferença? Primeiro, se eu estiver entrando com uma ação de despejo, a pessoa tendo uma garantia, seja calção, seja fiador, seja ela o raio, parta, eu tenho que seguir o rito do despejo. Qual que é o rito do despejo? É o rito que está na lei, gente. A lei é para todo mundo. Às vezes a pessoa fala assim, mas que a lei é só para pobre. Não, a lei é para todo mundo. Então, preciso ter uma segurança de que a pessoa que está entrando com despejo, ela está entrando porque realmente tem uma dívida. Mas é claro que eu tenho uma dívida, senão por que eu entrar com despejo? Porque aqui no Brasil, imagina que não tem ninguém que pode entrar com despejo e a dívida está paga. Imagina que isso vai existir aqui, né? Então, a lei é para todo mundo, para assegurar que realmente a coisa seja justa. Porém, o judiciário tem um alto número de demandas, tem um alto número de processos. E por conta desse alto número de processos, em um contingente de seres humanos para cuidar desses processos que não é compatível, o processo muitas vezes ele pode demorar. E por conta dessa demora, qual que é o trâmite? Entrei com uma ação de despejo, cite-se para que ele apresente contestação. Qual que é a contestação? Paguei a dívida. Pronto, para ele mostrar que pagou a dívida. Não mostrou? Beleza, a parte pode se manifestar o autor de novo e o juiz julga. E aí manda expedir o mandado de despejo. Quanto tempo demora esse procedimento? Depende da vara. Tem uma vara rápida, pode resolver isso em 2, 3 meses. Uma vara mais demorada pode levar 1 ano para fazer isso. Depende. Então depende muito. Então vale a pena? Se você resolver em 3 meses, você tinha 3 meses de depósito, você empatou. Porque vai ficar 3 meses inadimplente e você ficou 3 meses com o processo. Mas eu já estava 1 mês inadimplente. Então você está com 4 meses de inadimplência e 1 mês de depósito. E 1 mês que vai ficar para você cobrar dele futuramente. Eu posso continuar cobrando dele judicialmente? Pode. Se ele tiver patrimônio para arcar com a dívida. Se ele não tiver patrimônio para arcar, ele vai ficar com o nome sujo, mas ele não vai pagar a dívida. Você não tem como exterminar tudo que o cara tem. E às vezes acontece, você vai fazer a cobrança da dívida, vou pedir penhora na conta bancária, desgramado não tem conta. Vou pedir penhora de veículos, o cara não tem veículo. Vou pedir penhora do quê? De imóvel, o cara mora de aluguel, o cara não tem um gato para puxar pelo rabo. Aí você não consegue receber essa dívida de volta. Agora, quando a locação ela é sem garantia, primeiro ponto, eu posso receber o aluguel antecipado, sem crise, sem bronca. Pensa comigo, o cara começou aqui na locação, daqui 30 dias ele vai pagar. Aí, se ele não paga, eu vou vencer mais 1 mês, ok? Ele tem que pagar para usar com a locação sem garantia, então ele vai dar aqui o dinheiro e vai usar. É como se ele estivesse te dando 1 mês de garantia antecipada. Então ele deu aqui a garantia e rodou 1 mês. Deu mais aqui 1 mês, rodou. Cada vez que ele paga, se ele não pagar, atrasou 1 semana, já entra com despejo. Mas eu posso? 1 dia de atraso você pode entrar com despejo. Você não precisa esperar para entrar com despejo. 1 dia você entra com despejo. Atrasou aqui 1 dia. 2 dias você dá, e aí, vai pagar, não vai? Vou entrar com despejo. Pronto, entrou com despejo. Quer pagar, vai pagar no processo agora, eu não vou esperar. Vai pagar no processo. Até muitas vezes dar esse primeiro mês, que seria o vencimento normal, o processo já foi para a mão do juiz e você tem a possibilidade de pedir uma liminar de desocupação. O que é liminar de desocupação? Apenas quando a locação não tem garantia, você pede que o juiz manda o oficial de justiça tirar o cara do imóvel para depois ele contestar. Olha que rapidez. Então, entra com o processo, liminar, desocupa o imóvel, depois você fala se pagou, se não pagou e raia 4. Mas eu tenho que deixar alguma garantia no processo. Sim, você tem que deixar uma garantia no processo. Geralmente essa garantia ela é de 3 meses. Então, a lei diz que para que você faça esse trabalho, você tem uma garantia de 3 meses de aluguel. O que geralmente nós fazemos? Pega a matrícula de imóvel, apresenta e fala, estou deixando meu imóvel como garantia. E para que serve essa garantia? Simplesmente para que, se você estiver agindo de má fé, entrando com uma ação de despejo, com pedido liminar, e a pessoa está com o aluguel quitado, ela está com o aluguel em dia, ela está pago o aluguel, aquilo vai reverter numa indenização para ela. Aquele valor de 3 aluguéis vai reverter numa indenização para ela, porque você prejudicou a pessoa. Então é para isso, para você garantir, eu estou fazendo isso daqui porque ele está inadimplente. Mas o que eu faço com esse dinheiro depois? Levanto o dinheiro com autorização monetária. Ou, se o juiz aceitar a matrícula de imóvel, você depois só tira a matrícula, só tira o gravame da penhora da matrícula de imóvel. Ou seja, você volta com o patrimônio e a pessoa é expurgada do imóvel em pouco tempo. Quanto é este pouco tempo? Depende da vara. Eu já vi vara fazer isso em 1 mês, eu já vi vara fazer isso em 3, 4 meses, depende do serviço da vara. Mas, se numa liminar, que é mais rápido,
você demorar 3, 4 meses para tirar a pessoa do imóvel, quer dizer que num processo comum você demoraria 1 ano. Então ainda assim foi mais rápido do que do processo comum. E essa é a vantagem hoje da locação sem garantia. Você recebe o aluguel antecipado e você pode pedir a liminar para desocupação rápida do imóvel. Ele desocupa primeiro, contesta depois. Aqui fica muito mais rápido para você desocupar o imóvel e colocar ele para rodar. Entenda que uma locação é um investimento. Se você coloca um investimento no banco, numa aplicação CDB, você vai ter um investimento, você vai ter um aporte financeiro, você vai ter um resgate, talvez mensal ou quando for anual, mas quando você tiver o resgate, você tem que pagar tributação, você tem que pagar imposto de renda retido na fonte por conta do resgate. Então você também teve um deságio. Todo investimento ele tem uma margem de deságio, todo investimento ele tem um risco, todo investimento. A locação não é diferente. Ela é algo que vai te dar um retorno, mas ela tem também uma margem de risco. Pensem comigo, eu tive um imóvel de R$1.000 alugados por 1 ano. Eu tive no ano 12 mil de retorno naquele imóvel. Ah, mas quando a pessoa desocupou, eu tive que pagar 2 mil para consertar toda a pintura e tudo mais. Legal, quer dizer que no final das contas você teve 10 mil de lucro naquele investimento. E é esse o cálculo que você tem que fazer. Saber que a locação ela é um investimento, ela vai te dar o retorno e todo investimento gera os seus riscos. Todo investimento, aplicações bancárias, poupança, tudo gera o seu risco. Quanto maior o seu retorno, maior o seu risco. E com a locação, gente, não é diferente. Beleza? Se você gostou então aqui do vídeo, deixe o seu like, compartilhe para mais pessoas receberem essa informação. Obrigado a todos e foco nas locações.